No leste europeu, Kiev anunciou nesta quarta-feira que o exército ucraniano avança na região russa de Kursk e pretende criar uma espécie de zona tampão e corredores humanitários. Assunto para o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Oi, Luca. Boa noite, bem-vindo. E de que forma essa guerra vai se desenrolando, aumentando, claro, a própria temperatura no leste europeu? É isso mesmo, Thiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Realmente nós temos esse efeito surpresa da incursão de Kiev, tendo os seus primeiros resultados aqui dentro da Rússia. Inclusive, há cerca de uma semana, muitas dessas regiões já estão sendo controladas por soldados ucranianos, o que obrigou a evacuação de mais de 120 mil pessoas, tanto do Oblast de Belgorod, o primeiro que faz fronteira com a Ucrânia, como também o Oblast de Kursk, esse que é mais importante, mais populoso e que de fato está mais próximo ainda da capital, apesar da distância de praticamente 600 quilômetros do Kremlin. Nós vemos, todavia, que Kiev quer não só avançar com as tropas nessa região, mas criar, como você bem colocou, uma região tampão, uma zona tampão, ou no jargão militar, uma buffer zone, que seria exatamente para prevenir com que os ucranianos recebessem ataques por parte dos russos e também facilitar o corredor humanitário eventualmente e a troca de prisioneiros entre russos e ucranianos, algo que o governo do presidente Putin não concorda e disse que vai continuar repelindo essas forças com drones, com mísseis, apesar do controle de fato de cerca de 500 a 600 quilômetros quadrados estarem na mão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Neste momento, nós vemos que após vários meses de não conseguir grandes avanços no aspecto da reconquista de seus territórios, o exército ucraniano levantou a sua moral e está acreditando nessa nova estratégia que vai, eventualmente, na visão deles, obrigar com que os russos voltem à mesa de negociação e possam, inclusive, trazer alguns pontos mais favoráveis para essa negociação territorial, principalmente. Os Estados Unidos dizem que não tem nada a ver com esta operação, disseram também que não participaram da inteligência envolvida nela e acreditam que esse será um grande dilema para que Putin possa resolver com seus ministros durante as próximas semanas. Eu que estou na Rússia nesse período, Thiago, posso ver nos noticiários uma preocupação excessiva do governo em mostrar às pessoas que tudo está tranquilo, ao mesmo tempo que há pessoas despreocupadas aqui na região de Moscou com o que está acontecendo em Kursk, acreditando que o exército logo mais repelirá este ataque. Vamos ficar de olho para ver o que de fato vai acontecer, mas essa informação que tem chegado ao longo dos últimos dias impressionou a todos aqui na Europa. Você traz toda a repercussão, né, todas as informações diretamente aí da Europa e daqui a pouco outras informações também, você volta na programação da Jovem Pan. Até mais tarde. Sobre esse assunto ainda, a temperatura aumenta na guerra no leste europeu com o avanço de soldados da Ucrânia. Nosso entrevistado agora é o professor de Direito Internacional, Manuel Furrella. Tudo bem, professor? Sempre uma honra te receber aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço. Boa noite. Ô, professor, eu queria perguntar o seguinte, desde o início desse conflito, o senhor participa da nossa programação e a gente vem falando muito sobre quem ataca e quem é o atacado, mas não sei se o senhor concorda na sua análise internacional. Esse é o primeiro momento em que a Ucrânia mostra um certo tipo de força, mas será que esse avanço, essa tentativa de voltar a tomar os territórios, o senhor acha que esse cenário da guerra pode mudar consideravelmente? A Rússia teme alguma coisa da Ucrânia ou é só um momento, professor? Infelizmente é só um momento. Por que eu digo infelizmente? Porque, por óbvio, o que a gente torce é para que a Ucrânia tenha força suficiente para repelir de vez essa invasão russa em seu território. Então, nós temos aí um cenário onde a Ucrânia faz algumas pequenas conquistas e a Rússia vem estabilizando os territórios conquistados dentro da Ucrânia. Então, a variação nos últimos meses tem sido muito pouco. Então, essa grande novidade dos últimos dias é propriamente que a Ucrânia teve capacidade militar de ingressar dentro do território russo e lá combater e lá conseguir manter, pelo menos por enquanto, manter-se dentro do território. A gente sabe que a Rússia é muito mais poderosa do que a Ucrânia militarmente falando, isso mesmo em termos convencionais, já que em termos nucleares somente rivaliza com os Estados Unidos, aí são mais de 5 mil ogivas. Nem de perto nenhum outro Estado
a não ser os Estados Unidos, tem algo parecido, mas em forças convencionais também. A rivalidade é só com os Estados Unidos, que nesse quesito é muito mais poderoso, mas nenhum outro Estado tecnicamente seria. Então, a Ucrânia ter a capacidade de se manter esse tempo todo, de resistir à invasão, é uma grande conquista, mas o determinante seria ter força suficiente para expelir do seu próprio território. Mas é uma novidade que significa a fragilidade russa. Veja só, uma incursão dentro de um país tão poderoso, de tropas de um país considerado inferior militarmente, é uma grande notícia, mas possivelmente algo pontual que não vai servir por um processo de negociação do gênero: nós desocupamos territórios russos em troca da desocupação de territórios ucranianos. Provavelmente algo circunstancial, relevante, mostra a fragilidade, mas acho que, por enquanto, é só algo pontual. Atores que poderiam ou entrar nessa guerra ou que estão apoiando a própria Ucrânia. O governo americano diz que não tem nada a ver com o que está acontecendo, com essa incursão, com essa tentativa de se recuperar os territórios. O senhor acha que, se o governo americano adotasse outra postura, a própria Ucrânia teria mais armas, vamos dizer assim, literalmente, né, para enfrentar a Rússia? Até tem um pouco a ver com ações europeias, principalmente da Alemanha e dos Estados Unidos, nos últimos meses, porque armas mais poderosas foram entregues à Ucrânia, inclusive que potencialmente permitiriam com que a Ucrânia tivesse condições de atacar diretamente a Rússia. Tanto é verdade que essas entregas de armamentos foram duramente criticadas pelo Kremlin, propriamente, diretamente, por Putin. Então, sim, houve o recebimento de armas que tornaram o país mais poderoso, até mesmo por essas incursões aí que a gente está acompanhando. De qualquer forma, a entrega de armas com poder determinante para que a Ucrânia vire o jogo, apesar de ser um desejo do país, provavelmente elas não serão entregues porque há uma linha tênue nesses conflitos, digamos assim, indiretos ou por procuração, né? Qualquer uma dessas expressões que a gente acompanha por aí. Qual é o limite? Estados podem apoiar as partes em conflito, né? Isso é até aceitável internacionalmente, algo que principalmente durante a Guerra Fria se consolidou, mas não a ponto de fazer com que um Estado vire o jogo por conta do apoio, porque isso poderia significar, na leitura da Rússia, um envolvimento direto da União Europeia ou propriamente dos Estados Unidos. Em caso de envolvimento direto, a Rússia se sentiria livre também para atacar esses países, a gente teria uma nova dimensão. Então não é algo tão simples quanto parece. De qualquer forma, os Estados Unidos vão ter que aumentar sim o seu apoio, caso contrário, a Ucrânia vai continuar cada vez mais fragilizada e podendo, inclusive, perder mais territórios. Mas uma grande virada de jogo, que seria o desejável pela própria Ucrânia, improvável pelo motivo que eu falei, por poder haver uma leitura de envolvimento direto, de participação de outros estados na guerra. Aí seria um redimensionamento, uma demonstração de que teria outros players, além propriamente de uma guerra Rússia-Ucrânia. Análise do professor Manuel Furrella, de Direito Internacional. Como sempre, professor, obrigado pela gentileza e a gente continua se falando e acompanhando todo esse processo no leste europeu. Um abraço, professor. Um bom resto de noite para todos. Obrigado.